Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Muito bom dia para você que está começando o seu sábado. Hoje tem esporte, hoje tem aperreio, hoje tem clássico, cara. Hoje tem Ceará e Sport no Castelão, mais um jogo do Campeonato Brasileiro. Um jogo onde o Sport vem de uma derrota vexatória, sabe, humilhando o seu torcedor dentro de campo, né, pelo que ele produziu, e vai enfrentar um Ceará que vive um momento incrível no Campeonato Brasileiro, sabe, de todos os times do Nordeste, quando a gente colocou ali, tirando Fortaleza e Bahia, que tem investimentos maiores, mas quando a gente colocava Vitória, Ceará e Sport, eu até falei no começo do campeonato que era o time que vinha num melhor momento, e ele conseguiu levar esse bom momento até então, faz um bom campeonato brasileiro, mas nesse vídeo aqui a gente vai estar falando no viés do esporte, de um reforço que o esporte pode ter hoje. E esse reforço, cara, eu já adianto para vocês, é um jogador que ele muda a forma do time de jogar, ele muda o esporte de patamar, defensivamente falando. Eu vou estar falando para vocês sobre esse jogo, sobre a possível escalação do esporte. Antes de mais nada, pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, dar essa moral para a gente. Estamos trabalhando todo dia para trazer conteúdo para vocês aqui. Então, se você puder me ajudar, eu vou ficar muito grato, porque a gente está trabalhando demais para que você possa aí ter muita informação. Inclusive, eu sou o único comentarista do canal. Você tá vendo, eu tô falando, ó. Vocês pediram, Luna, eu quero que só você fale. Tô trazendo conteúdo para vocês. Então, dá essa moral pra gente aí. Ajuda a gente a chegar na marca de 103 mil inscritos. Tá faltando um pouquinho pra gente chegar nessa marca, tá? Vamos lá. Vamos pegar essa matéria aqui, uma excelente matéria do Daniel Leal no Globo Esporte e a Camila Souza. Os dois caras que hoje conseguem trazer mais apurações e informações do esporte aqui em Pernambuco, né? Esporte pode ter esquema com 3 zagueiros para enfrentar o Ceará. Veja a possível escalação. Antes de eu ler aqui essa possível escalação, falar desse reforço do esporte que deve estar voltando hoje, eu vou explicar uma coisa para vocês, que muita gente tem esse tabu, né, e você não é obrigado a saber de tudo. Luna, mas se o time joga com 3 zagueiros, ele joga defensivamente? Não necessariamente. Não necessariamente, porque dependendo do esquema que o técnico ele coloca o time jogando com bola e sem bola, você tem um time que realmente ele é mais forte defensivamente sem a bola, mas com a bola ele pode flutuar como se fosse mais um zagueiro se tornando um segundo volante, um segundo volante se tornando um primeiro volante. Então você consegue ali ter uma variação tática. Isso depende muito do treinamento que é feito. A gente lembra que, por exemplo, a Itália foi campeã da Copa do Mundo em 2006 com 3 zagueiros. Sabe, a gente é um estilo muito italiano utilizar 3 zagueiros, mas o próprio Sport foi campeão da Copa do Brasil, né, naquela época ali, jogando com 3 zagueiros. Então, assim, é muito relativo, né, essa questão dos 3 zagueiros. Pode ser defensivo, pode ser ofensivo. Às vezes você tem um jogo com 2 zagueiros e um time é muito mais ofensivo do que defensivo. Então, isso é muito relativo do esquema do jogo, tá? Mas vamos lá. Sem atuar desde 26 de março, Antônio Carlos pode ser a principal novidade no Leão diante do Ceará no sábado às 16 horas no Castelão pela 9ª rodada do Brasileirão. Thierry deve voltar. Então, Thierry deve voltar, tá? Vamos prestar atenção aqui. Ó. O Sport pode ter uma nova formação para enfrentar o Ceará. No sábado às 16 horas, no Campeonato Brasileiro, o técnico Antônio Oliveira testou ao longo da semana um esquema com 3 zagueiros. Sem chances desde março, Antônio Carlos pode voltar a ganhar chance na equipe. Isso aí é uma coisa bem natural. Sempre que um técnico novo chega, ele tem 1 ou 2 jogadores que ele vai ressuscitar no elenco, né? Ele já tentou aí já matou de vez, que foi o Matheus Alexandre, sabe? Então, assim, ele vai tentando realmente encontrar possibilidades, né? Outra novidade também poderá pintar no banco de reservas, recuperado após cirurgia para tratar de uma hérnia de disco em fevereiro. Rafael Thierry deve voltar a integrar o grupo de relacionados. E, cara, eu vou te falar, se eu tivesse a possibilidade de ter o Rafael Thierry em 45 minutos, eu colocaria ele para jogar. Se eu tivesse a possibilidade de jogar com o Rafael por 35 minutos, eu colocaria ele para jogar. Que eu acho que ele acaba sendo um reforço incrível nesse time do esporte, ajudando o time a ter um outro patamar, porque o Rafael jogando é um outro patamar, óbvio. Ele vai precisar se condicionar, ele vai precisar ter ritmo de jogo, mas para mim ele é um jogador que faz total diferença nesse time do esporte. Então, vamos ver de fato aí se ele vai entrar no jogo. Vamos ver se o Antônio Oliveira vai fazer isso, né? Mas vamos ver, dar uma olhadinha aqui na possível escalação do esporte, que o Gé trouxe aqui. Cadê? Deixa eu colocar. Pô, não é possível que eu perdi aqui o bagulho.
Vamos ver aqui. Ó, entre os testes, o GE apurou que o Antônio Oliveira trabalhou com a formação com 3 zagueiros. Rafael chegou a ser observado na equipe principal, ou seja, que é um jogador realmente que deve entregar isso aí, né? Aí fala aqui, ó. Uma maior tendência, porém, é que o Sport enfrenta o Vozão com 3 zagueiros, mas com um trio formado por João Silva, Chico e Antônio Silva, não, acho que eles erraram aqui, né? O Antônio Carlos, sem chances na equipe desde o dia 26 de março, quando o Leão foi derrotado pelo Alto de Piauí por 1-0 na Copa do Nordeste, né? Aí fala aqui, o lateral direito Hereda retorna à titularidade após Matheus Alexandre ter uma oportunidade no último jogo e tão mal a ponto de ser afastado aqui. Então, o possível time do Sport deve ser Kaique França, João Silva, Chico e Antônio Carlos, Hereda, Rivera, Duqueiroz. Lucas Lima, Igor Cariús, Barleta e Pablo. Esse aqui deve ser o time do Sport. Lembrando também que tem a volta do Lucas Lima, voltando a ser titular nesse time do Sport. Cara, o que é que eu quero falar aqui? Eu já falei do Rafael Thierry, mas eu acho que tem um outro jogador que, voltando hoje também, ele muda o time de patamar, que é o Lucas Lima. Não dá pra gente enxergar hoje esse time do Sport sem o Lucas Lima. Ele é o melhor jogador do time do Sport, apesar do Sport fazer um campeonato ruim. Ele faz um bom campeonato, é um cara que entrega com assistências, entrega com grandes chances criadas. Então, o Lucas Lima, ele é esse jogador, essa cabeça pensante. Se você percebeu aqui, você já vê que o Sérgio Oliveira foi para o banco de reservas. Nessa ideia de jogo aqui, foi para o banco de reservas. E que bom que isso aconteça, porque é um jogador que vem atrapalhando muito mais do que ajudando. Então, você ter o Lucas Lima como titular, você ter o Lucas Lima como principal jogador de criação, com essa liberdade, você já dá uma liberdade maior, você já dá uma criatividade maior para o time do Sport. Lembrando que o Sport vai enfrentar o Ceará. O Ceará está um campeonato muito bom. Quando a gente coloca aqui, ó, até para a gente não passar despercebido, a gente vê a classificação, o Ceará é o 6º colocado. Tá? O Ceará tem 12 pontos. Hoje, o campeonato acabasse hoje, tem aquela sempre história. Se o campeonato acabasse hoje, o Ceará estaria na pré-Libertadores. Então o Ceará está fazendo um baita de um início de campeonato. O Pedro Raul é o jogador que vem jogando muito bem, então o Sport precisa ter atenção com esse time, com o Pedro Raul. O time do Ceará é um time que consegue, sabe, contra-atacar muito bem. Ele consegue jogar muito bem nas pontas e consegue centralizar o jogo quando chega na grande área do adversário. Né? Então ele acaba sendo um time que tem poucos cruzamentos e muita posse de bola. O Lucas Mugni também está jogando muita bola, então o Sport vai ter que ter muita atenção com esse time do Ceará, porque é um time que vem jogando muito bem e vai querer tirar proveito. Sempre que você enfrenta um lanterna, você quer tirar proveito. Então o Sport não deve ser diferente, tá? Mas eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui. Você acha que o Rafael deveria voltar a ser titular hoje no time do Sport? Comenta aqui. Fala para mim também aqui se você, meu querido, se você acha que o Sport vai vencer, porque eu não tô muito confiante não, mas eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui e, é claro, acabando o jogo, eu vou trazer o pós-jogo com todos os detalhes para vocês, tá bom? Um abraço, até já. Tchau, tchau.